Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa teleaula, a nossa quarta teleaula da disciplina de Planejamento de Carreira, Cargos e Salários. Eu sou a professora Marilúcia Ricieri, sou psicóloga, mestre em Educação e doutoranda em Psicologia. E hoje, na nossa quarta teleaula, já estamos na quarta teleaula, nós vamos abordar uma questão importante sobre o plano de carreira. Vamos ver no quadro o que nós temos para a nossa teleaula número 4. Estamos na unidade 4 e nós vamos trabalhar com o planejamento de carreira no sentido de conhecer alguns modelos de carreira e também falarmos sobre determinadas estruturas salariais. Como é que se trabalha com a questão da estrutura salarial dentro das organizações. Também pensando na estrutura de plano de cargos e salários e de carreira. Então, com isso, vamos falar um pouco, atualizando a carreira na atualidade, nas empresas, na contemporaneidade. Como é que nós podemos falar e pensar sobre carreira? Você conhece algum modelo de carreira? Alguns modelos mais contemporâneos, mais atuais, referentes aí ao plano de carreira? E também conhecer a estrutura salarial. Como é que nós podemos pensar em estrutura salarial dentro aí das organizações. Nós sabemos que todas essas temáticas, essas discussões, elas são fundamentais quando pensamos em estruturar a organização de alguma forma no que diz respeito a desenvolvimento de pessoas. Quando nós falamos, então, em desenvolvimento, nós estamos pensando somente em treinar e capacitar as pessoas, mas desenvolver também diz respeito a pensar nessa perspectiva de crescimento, essa possibilidade de carreira. Afinal de contas, o que é uma carreira dentro de uma organização? O que é construir essa relação de trabalho, de perspectiva de crescimento vinculado a uma organização? Ou várias que sejam, mas que mostra aí, que possibilite ao profissional ter uma ascensão. Sempre que pensamos em carreira, vamos pensar em crescimento, em ascensão, de uma forma progressiva, que o profissional ele encontre possibilidades de ter aí um crescimento. Não só a nível financeiro, quando a gente fala em carreira, não está necessariamente vinculado a nível financeiro, mas muitas vezes vinculado à satisfação pessoal, a satisfação naquilo que faz, naquele trabalho. O financeiro, muitas vezes, ele vem como uma consequência ou como uma decorrência daquele crescimento. O que é mais importante quando falamos em carreira é vislumbrar a possibilidade de uma autorrealização, de uma satisfação pessoal no que diz respeito ao trabalho, aquilo que cada profissional, que cada sujeito pensou, idealizou para si ao longo aí da sua vida laboral. Conceituando inicialmente o plano de carreira. Como é que nós podemos pensar um plano de carreira? Quero retomar com você a importância de alguns conceitos e discussões que nós já tivemos, falando do que é carreira, que é um construto multidimensional,
Lembra que a construção da carreira não diz respeito tão somente a uma tarefa, a um cargo, a uma função. É uma construção multidimensional, então envolve várias dimensões, dimensões da vida, dimensão econômica, dimensão financeira, dimensão familiar, dimensão histórica e a dimensão psicológica também. Pensar, então, nesse contexto todo, em todas essas dimensões, nós vamos pensar na carreira como? Bom, na dimensão familiar, a influência da família. Você conhece algum profissional que, influenciado pela família, ou às vezes até não só influência, mas uma questão de oportunidade, a família já tem carreira aí na área de medicina, na área do direito, na área militar, e com isso vai construindo na família já essa sucessão ou essa carreira. Falando em sucessão, também dentro de empresas, quando existe aí um patrimônio empresarial, ou mesmo pensando aí num produtor rural que tem a sua propriedade, ele pensa na carreira do seu filho para sucedê-lo. Então, essa questão familiar ela é muito forte também na construção da carreira. Mas vamos ver lá no quadro, dentre essas definições, nós não podemos esquecer que a carreira não é algo rígido, não deve ser entendida como um caminho rígido na vida. Mesmo essa questão aí da influência familiar, que foi por onde eu puxei a nossa discussão, muitas vezes há esse desejo, sim, principalmente dos pais, para que os filhos, o filho mais velho ou a filha mais velha, siga a mesma carreira. E quando há essa influência e há essa aceitação, claro que vai tendo aí uma sequência de posições, de crescimento no trabalho, que são realizados pela pessoa. Muitas vezes, já vai começando lá na adolescência a construir essa carreira, querendo seguir aí a mesma carreira dos pais, da família e dar a continuidade num trabalho. Mas ela é articulada de uma forma conciliar o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento organizacional. Isso quando a carreira acontece no nível da organização. Pode ser que não aconteça no nível da organização. Pode ser que aconteça uma carreira solo, uma carreira familiar, como uma sucessão familiar, e aí realmente pode ir para uma organização. Mas quando ela acontece vinculada a uma organização, há algum tempo, talvez aí no século passado ou na década de 50, 60, a carreira ela era constituída por uma progressão de cargos e aquele profissional ele tinha uma perspectiva de ficar a vida toda de trabalho naquela empresa, entrar como um cargo mais simples, às vezes adolescente, aí office boy, e subindo, e galgando posições dentro da empresa, chegar a gerente, de gerente permanecer lá por um bom tempo, até se aposentar. Era assim, a carreira era constituída dessa forma. Isso mudou, claro, os tempos mudaram, né? As relações de trabalho mudaram, essas articulações também.
E o próprio trabalhador foi se constituindo de uma outra forma. As gerações que foram advindo a partir daí foram mudando isso também. E as organizações também. Não que ficar bastante tempo em uma empresa não tem a ver com carreira. Claro que tem. Estar aí em uma empresa 20 anos, 30 anos e galgando posições e mudando de cargos, isso é carreira. Porque as organizações também estão se atualizando, se reconfigurando. Então, voltando lá no quadro, nessa questão, as competências, elas fazem parte, elas constituem a âncora, né? São âncoras das carreiras profissionais eficazes. Vamos lembrar competências, conhecimento, habilidade e atitude. Então, dessa forma, para conseguir mudar essa carreira, constituir aí uma carreira crescente dentro da organização, também é preciso adquirir conhecimento, desenvolver habilidade. Mas nós sabemos também que a atitude ela é fundamental nos tempos atuais. Então, há algum tempo, a carreira realmente era intimamente ligada a cargo, ao tempo de carteira, né, ao tempo de registro. Tem 20 anos de carreira, então já subentende-se que tem uma carreira na organização. Hoje a gente sabe que não. Pode ser que às vezes fique em um tempo aí numa organização, mas não há um crescimento. A métrica para definir a base, né, do tempo e das promoções ia se acumulando nas empresas em que trabalhava. E esse cenário, ele se atualizou. Claro, eu conheço pessoas que estão aí em uma organização há 20 anos, há 15 anos, e foram mudando realmente, tiveram aí um crescimento. Tinha um cargo mais simples, foi para um outro cargo, adquiriu mais responsabilidades, assumiu uma equipe, assumiu uma gestão, assumiu aí uma liderança e foi mudando de cargo. Então, é claro que isso é um crescimento, é uma perspectiva de carreira. Então, isso depende de quem? Da organização. Vinculado dessa forma, depende da organização ter a oportunidade, mostrar a oportunidade de crescimento. Nós não podemos esquecer que o mundo do trabalho muda muito e, consequentemente, o mundo organizacional também, internamente e externamente, tem essa relação. E aí, com isso também, muitos cargos foram extintos, muitos cargos foram criados, muitas funções foram ressignificadas, foram readequadas. Enfim, esse dinamismo nas relações de trabalho, no mundo de trabalho, também vai impactar diretamente a estrutura de carreira, a estrutura de cargos, enfim. E aí também vai fazer com que as perspectivas de crescimento e desenvolvimento de carreira dentro de uma organização também se alterem. Mas nós não podemos esquecer que existe aquela perspectiva de carreira que não está vinculada à organização. Eu dou um exemplo de artistas cantores, artistas de emissoras aí de TV, que vão tendo a sua carreira mais vinculadas às organizações, muitas vezes, ou vinculado aí a um grupo musical, e aí, por um determinado momento, permanece, depois vai ter a sua carreira solo. Isso a gente ouve diariamente, carreira solo, ou seja, está construindo a sua carreira dessa forma. E não é difícil ouvirmos também algumas pessoas chegarem num determinado momento da sua vida
profissional, laborativa e dizer, agora eu quero resgatar um sonho que ficou lá atrás, porque a vida conduziu para um trabalho, o qual era uma melhor remuneração, a melhor escolha, mas nesse momento vai resgatar algum curso que deixou de fazer e vai realizar o seu sonho. Isso faz parte também da carreira. Então, isso quer dizer, naquela dimensão multidimensional, que é história de cada um, que é a questão familiar, econômica, financeira. Bom, agora você se dá, né, você pode se dar o direito, pode se proporcionar uma escolha de uma profissão, de uma atuação em que antes não era possível. Isso quer dizer que você vai atuar nessa nova carreira de uma outra maneira. E isso também é mutável, né? Isso também é flexível. Por isso, dizer que não é um caminho rígido. Às vezes a pessoa acaba tendo a dificuldade, talvez pelo mercado de trabalho, talvez por não ter tido a oportunidade de desenvolver algumas competências, buscar alguns conhecimentos, e vai seguindo naquele trabalho. E ali também está construindo a sua carreira, a sua vida laborativa. O importante é identificar com aquilo que faz, com aquilo que trabalha. Então, voltando no quadro, nesse momento, atualmente, nós podemos dizer que a carreira profissional está muito mais ligada ao comportamento. Falando aí do chá, nós ficaríamos, então, com a questão da atitude. Sem dúvida que o conhecimento é fundamental, a habilidade também, mas, atualmente, se reconhece, se identifica muito mais a questão do comportamento. Claro, o conhecimento acumulado, então, know-how. Você tem know-how para determinada tarefa, para determinado conhecimento. A sua experiência lhe confere isso. A sua experiência lhe proporciona buscar outras alternativas, outros caminhos para a sua carreira. Então, veja, isso significa que vai sendo construído. Talvez você esteja pensando, professora, mas e aí, como é que a gente faz com o jovem? Também tem muitos jovens empreendedores, adolescentes, às vezes, que já começam a criar a sua carreira com uma ideia, uma possibilidade aí que teve em uma necessidade, surgiu uma oportunidade, ou começa fazendo algo da sua criação, do seu meio, enfim. E a partir daí vai construindo a sua carreira também. Então, não existe idade para isso. Na verdade, falar de carreira não existe idade. É claro que se a gente falar de acúmulo de experiência, de bagagem de experiência de vida, de trabalho, aí nós estamos falando da ascensão da carreira num patamar onde você foi acumulando know-how, experiência, e aí lhe confere uma competência baseada nisso. Mas isso não impede que, uma idade mais remota, mais jovem, já vai construindo aí a sua carreira. Então, voltando lá no quadro, nesse sentido, a carreira ela vai ser compreendida aqui pelo Dutra como uma sequência de atitudes e comportamentos associada com experiências, com atividades relacionadas ao trabalho durante o período de vida de uma pessoa. O Dutra, no livro dele de gestão de carreiras, ele
ele mostra aí essa questão da importância, pensando numa carreira principalmente vinculada a uma organização. E nós vamos compreender também que não necessariamente apenas a uma organização, mas naquela questão histórica também, da história de vida de cada um. Ah, trabalhou em uma empresa, adquiriu experiência ali, trabalhou em uma outra empresa, adquiriu experiência ali, isso vai lhe constituindo, como o Dutra traz, uma experiência, uma bagagem aí, mas a base disso tudo realmente é atitude e comportamento. Hoje, atualmente, os autores mais contemporâneos falam muito na questão da alta performance, da questão da competência, mas buscando cada vez mais essa melhoria mesmo de comportamento, né? Às vezes alguns autores até mudam, não fala mais o chá, fala o ache, atitude, conhecimento e habilidade, atitude como precursora mesmo, como a essência para que as outras coisas aconteçam. Então, o comportamento, a atitude de buscar, da proatividade, da alta performance nesse sentido, de buscar sempre a eficácia e a eficiência, e principalmente no que diz respeito à sua carreira também. Um outro conceito importante para trabalharmos é a estrutura salarial. Afinal de contas, quando nós pensamos em uma organização, como é que nós entendemos essa estrutura salarial? Está muito vinculada, muito ligada ao PCS, ao Plano de Cargos e Salários, e também diz respeito a essa perspectiva de ascensão dentro de uma organização, mas diferente da carreira, que precisa ter uma oportunidade. E o PCS, como um programa de cargos e salários e uma estrutura salarial adequada em uma empresa, vai propiciar também essa ascensão. Então, vamos ver lá no quadro um conceito inicial de estrutura salarial. Veja, a estrutura salarial é a organização de uma progressão salarial. Isso acontece em função da crescente valorização dos cargos, que é resultante de um processo de avaliação. Vamos compreender melhor quando nós dizemos assim: aquela empresa tem uma estrutura física, tem uma estrutura financeira muito bem organizada. A estrutura salarial também é nesse sentido. Precisa ser estruturado de maneira organizativa, de uma maneira bem como um processo, com meios, com regras, enfim. Um exemplo de estrutura salarial. Vamos pensar em uma empresa em que um colaborador tenha 3 anos de empresa, um cargo X, operacional. Ele tem 3 anos de empresa. Um outro colaborador, na mesma função, cargo X, operacional também, e tem 6 meses de empresa. E nós temos mais um colaborador que acabou de ser admitido na empresa faz 15 dias. Operacional, o mesmo cargo X. Então, todos estariam aí na mesma linha, num grupo operacional, falando aí de cargos. Quando a gente fala em estrutura salarial, se ela estiver desorganizada ou
sem uma referência, significa o quê? Significa que os três acabam tendo a mesma remuneração. Então, quem foi admitido agora na empresa tem o mesmo salário que aquele que tem 6 meses e tem o mesmo salário que aquele que tem 3 anos. A única diferença é que tem aí como regra, como acordo coletivo, que esse tem aí 3, ele tem anuênio, então ele tem 3% aí de anuênio. Isso é uma estrutura salarial que está desorganizada. Por quê? Por uma questão de isonomia, de questão de estrutura salarial, quem está sendo admitido deve ter um salário abaixo de quem tem menos de 90 dias, de quem tem menos de 6 meses, de quem tem menos de 1 ano, de quem tem menos de 3 anos, sendo aí na mesma classe de trabalho. Quem fala isso? Isso é regra de estrutura salarial. Lá no nosso livro didático, no livro da nossa disciplina, tem bem mais detalhada essa questão que eu estou apresentando. Então, voltando no quadro, o que acontece? Nós temos uma curva de referência. É a curva que é resultante da equação de regressão obtida pelo processo de ajustamento entre o salário e pontos de escalonamento dos cargos. Quando a gente trabalha com o PCS, plano de cargos e salários, ou seja, quando a empresa tem uma estrutura salarial organizada e o PCS é feito por escalonamento, por pontuação, existe uma diferença aí de pontuação entre cada cargos, né? Cada grau de cargos. Então, vamos entender melhor, quando se fala em curva de referência, então nós temos uma curva de referência para o salário. O grau, o que é? É o resultante do agrupamento de cargos que são equivalentes e que terão o mesmo tratamento salarial. Ou seja, todos os auxiliares administrativos estão no mesmo grau. Auxiliar administrativo, setor RH, auxiliar administrativo, setor financeiro, auxiliar administrativo, setor comercial, auxiliar administrativo no compras, enfim, no que a empresa tiver. Fazem parte aí do mesmo grau, né, do tipo de cargo, né? Eles estão, então, no mesmo, falando aí na linha, né, na curva de referência, eles estariam com a mesma pontuação. Ah, mas tem umas diferenças, às vezes, de responsabilidade, que esse tem mais responsabilidade. Esse financeiro ele tem responsabilidade por bens, por dinheiro. Então, ele tem uma pontuação diferente. Então, ele vai ter um tratamento salarial diferente. Então, voltando lá no quadro, pensando nessa curva de referência, vai existir o salário máximo do grau e o salário mínimo do grau. O salário mínimo do grau é a referência do menor salário do grau. Vamos pegar aquele colaborador recém-admitido? Ele está no salário mínimo do grau. É o menor salário do grau, porque ele foi recém-admitido. E pode ser que aquele colaborador que já tem 3 anos de empresa, pela progressão que ele já teve, ele esteja no salário máximo do grau. Ou seja, ele já chegou no último nível de salário daquele grau, daquele grupo, né, daquele agrupamento de cargos. O que supostamente deveria acontecer com ele se tivermos uma estrutura salarial estruturada, um plano de cargos e salários, uma questão organizada dentro da empresa, né, nesse sentido,
quando ele chega no grau máximo, no salário máximo do grau, ele teria que mudar, supostamente, para um outro grupo, para uma outra classe, para um outro nível. Mas tem os requisitos, porque se o colaborador também ele se acomoda, tá bom ali, não foi estudar, não foi buscar outras possibilidades, não só incentivado pela organização, mas lembra do comportamento, da atitude? Também não foi atrás dessas possibilidades e vai ficando ali. Mas tem também, dependendo da política da empresa, um tempo máximo para ele ficar naquele salário máximo do grau. Então, voltando aqui no quadro, é claro que eu estou explicando isso para você, mas em uma implantação na organização, são muitas contas, né? São muitas contas mesmo. Então, voltando na nossa curva de referência, aqui tem o salário máximo do grau, o mínimo, e tem o salário médio do grau, que é esse valor médio entre o salário mínimo e o salário máximo do grau daquela categoria, digamos assim. Mas tem também a amplitude da faixa, que é o percentual entre o salário mínimo e o máximo. Daqui a aqui se percorre quanto? 10%. Então, para atingir esse grau máximo de 10%, terão os requisitos. Então, as empresas que têm estruturado aí o seu PCS, tem isso tudo definido, documentado, inclusive. Isso tudo é documentado. E a faixa salarial, que corresponde à diferença monetária entre o salário máximo e o salário mínimo do grau. Em qual faixa você se encontra? É muito interessante conversar com profissionais que muitas vezes atuam aí em organizações que têm o seu PCS ou estruturado, organizações públicas, privadas, mas que tem, fala, qual é a faixa que você tem? Está para se aposentar. Mas está esperando uma pontuação que está para chegar em decorrência de anuênio ou de uma pós-graduação que fez, ou de um curso específico, e aí está esperando chegar até o final daquela faixa para poder ter uma mudança salarial e aí se aposentar. Por exemplo, ainda há essas possibilidades. Então, muitas vezes, existem essas questões desde que esteja aí bem estruturado e de acordo com o tempo, com a política da organização, né? Com as políticas e práticas da gestão de pessoas, da gestão de RH, de seja qual for a organização, pública ou privada. E todos esses parâmetros, eles são conhecidos por todos. Por isso que para implantar um PCS, estruturar, organizar, na verdade, a estrutura salarial dentro de uma empresa, é preciso que os colaboradores, eles tomem consciência disso. Quais são as condições para você mudar de faixa? Por que isso? Lembra-se que nós também falamos que tanto a carreira quanto a possibilidade de progressão na empresa não é responsabilidade só da empresa. É responsabilidade de cada um também. Muitas vezes a empresa ela dá todas as possibilidades e o trabalhador se acomoda. E outras vezes, né, esse casamento aí com o desejo do trabalhador e a oportunidade da empresa é que faz aí a progressão, o crescimento no que diz respeito à carreira e também crescimento aí em cargos e salários. Apesar que cargos e salários ele já é organizado automaticamente, mas a carreira não. Muitas vezes a carreira depende
bastante do trabalhador. Um outro conceito importante, falando aí da estrutura salarial, é falarmos sobre a classe e a faixa. Vamos ver lá no quadro o que seria classe e o que seria faixa salarial. Bom, a classe corresponde a cada valor intermediário entre o mínimo e o máximo daquela faixa salarial de cada grau. Ou seja, cada grupo ou cada grau aí de cargos está nessa faixa ou nessa. Então, tem a faixa A, tem a faixa B, tem a faixa C e corresponde, então, ao mínimo e ao máximo que se pode chegar dentro de uma classe, de uma categoria, de acordo com a faixa salarial. O máximo que você chega aqui. Então, pela sua classe, nessa faixa salarial aqui, C2, e aqui só tem 1 e 2. E aí, o que acontece? Chegou no máximo ou está no mínimo essa progressão. O que pode acontecer é a sobreposição da faixa. É o quanto o salário de um grau supera o dos graus mais elevados na estrutura salarial. Às vezes, existe uma sobreposição de faixa porque não tem mais por onde ter essa alteração. Não tem mais para que cargo ele for. Vamos pensar assim, nível operacional, nível tático, nível estratégico. Chegou no último grau, da última faixa, no nível operacional. Bom, para passar para o nível tático, tem que ter uma possibilidade, então, de ser supervisor. Ok, aí ele vai mudar de classe. Ele passa a classe de supervisor, mas para isso, sim, aí tem que ter uma possibilidade, tem que ter, às vezes, não é dentro da empresa, é em uma outra unidade, em um outro situação. O que pode acontecer também com o nível tático dentro da empresa e, muitas vezes, chega a um ponto, nessa sobreposição de faixa, a possibilidade, então, de assumir uma diretoria, mas em outro contexto, em outra situação. Veja, é bem complexo, mas a organização, quando ela tem toda essa estrutura, o RH já vai trabalhando essas questões com os colaboradores e cada um sabe como é que pode progredir dentro da empresa. Se é por meritocracia, enfim, de que forma é que ele vai conseguir chegar aí nesse patamar aí de crescimento dentro da empresa. E, às vezes, acontece também de nem ter colaboradores que chegam à última faixa, ou à última classe e a faixa salarial. Por quê? Porque muitas vezes também vai buscar oportunidades em outros contextos, outras organizações. Há um crescimento, sim, mas às vezes ele demora muitos anos também. Às vezes não é assim, em 1 ano, 2 anos, não. Isso é médio para longo prazo. Então, eu conheço uma empresa que, para chegar nesse patamar, são 20 anos de uma média, de uma faixa média até o topo aí de uma faixa num salário máximo, numa sobreposição de faixa, já mudando de nível, por exemplo. Há muito tempo permanecer dentro da organização.
Muito bem, chegamos em um momento de interação. Nós temos uma situação, um problema para resolvermos aqui da empresa Solar Tour. Vamos ver o que a Solar Tour nos apresenta aí como grande desafio. Vamos ver lá no quadro. Você foi contratado pela empresa Solar Tour para estruturar os cargos e salários lá nessa empresa. Qual é o seu desafio? Mostrar para a empresa como os salários praticados estão localizados na curva de referência, que você já viu que é curva de referência, comparando com o mercado. E essa comparação com o mercado é importante, porque nenhuma empresa está alheia, está desvinculada, está isolada de um mercado, principalmente no que diz respeito também à questão salarial. Porque as organizações, elas captam do mercado, muitas vezes, os seus profissionais, os seus colaboradores. Mas vamos analisar aqui para resolver essa situação, problema. Bem, vamos ver lá no quadro de que forma podemos resolver esse desafio, mostrando para o gestor da empresa Solar Tour a importância dele analisar essa situação referente aí à curva de referência da média de mercado que nós temos e a média da empresa. Então, essa situação A nos mostra que a empresa, veja, ela está, em média, abaixo dos salários praticados por todos os cargos que tem na empresa. Por que todos os cargos? Aqui está a média da empresa e aqui está a média de mercado. Ela não apresenta nenhum salário que esteja aí acima da média, ou próximo à média, ou até mesmo na média de mercado. Ela se encontra aí bem abaixo da média. É claro, se formos fazer uma análise da amplitude da faixa, teria que analisar aqui qual é o percentual que a empresa está abaixo da média de mercado. Isso é ruim para a empresa? A grande dificuldade para a empresa, quando ela está dessa forma, é ela não conseguir reter os seus talentos dentro da empresa. Claro que isso nós sabemos que depende do contexto social, econômico, político em que a localidade se encontra, o país se encontra. Nós sabemos que existem momentos aí históricos e momentos atuais em que, mesmo que o salário esteja abaixo da média de mercado, o colaborador, né, o profissional, não se arrisca em uma busca fora da empresa por uma questão realmente de como é que estão as coisas no mercado. Então, o mercado, ele é um regulador. Realmente, o mercado é um regulador, tanto internamente para a empresa, quanto para os profissionais também. Mas, no caso dessa empresa A, o risco dela é esse.
em outras épocas em que o mercado de recursos humanos, né, que nós falamos, que é de disponibilidade de profissionais no mercado de recursos humanos, está em baixa, ou seja, não existe tantos profissionais disponíveis no mercado com aquela especialização, com aquele know-how para aquela determinada função, a empresa ela corre o risco de realmente perder os seus talentos para os concorrentes e para o mercado de forma geral. Voltando lá no quadro, um outro modelo é o da situação B, que mostra que a empresa está na média, em média, abaixo do mercado para alguns cargos. Aqui tem a média de mercado, alguns cargos a empresa está até acima da média e outros ela está abaixo da média. Isso já apresenta um outro panorama, uma outra situação. É claro que quais cargos... Então, muitas vezes, na política da empresa, ela define isso nas suas políticas salariais. Alguns cargos, ela geralmente, não é uma regra, mas às vezes ela deixa os cargos estratégicos, táticos, gerenciais, acima da média, porque são cargos estratégicos dentro da organização. E alguns outros cargos que ela vê que o mercado de recursos humanos é mais disponível, mais acessível, ela deixa abaixo do mercado. Mas isso é uma definição da política da empresa, políticas salariais. E o RH tem um papel importante nesse processo, de acompanhar, de mostrar para a organização qual é a melhor maneira, como é que funciona o RH estratégico, como é que ele pode atuar aí nesse sentido. Esse é um papel muito importante do profissional de recursos humanos, porque diz respeito à melhoria para a organização, mas também para um melhor clima, uma melhor satisfação aí dos profissionais. Essa balança, esse equilíbrio, esse é o grande desafio de quem trabalha com recursos humanos. Chegamos num momento muito interessante da nossa teleaula, que é o momento da interação, que é o momento de você enviar as suas dúvidas, as suas questões. Eu estou conectada aqui com o Gilberto no chat. Você encaminha a sua dúvida para ele, ele me manda aqui e eu já respondo para você. Eu fico aguardando. Bom, tem uma dúvida que surgiu aqui. Como é que
a organização, o RH, ele vai identificar esses salários de mercado e como é que está o mercado de RH. Bom, como ele identifica os salários no mercado de trabalho? Através de pesquisas. Não só pesquisa salarial estruturada, que envolve várias organizações, mas ele pode, por exemplo, o RH, fazer algumas pesquisas pontuais sobre determinados cargos. Lembra de uma questão de uns salários que estão abaixo do mercado? Ele pode fazer algumas pesquisas em empresas que praticam isso comumente e tem aí informação de vários cargos pelo Brasil todo. Então, pode olhar nesse sentido. E a outra questão do mercado de RH, ele vai conseguir mensurar isso realmente quando ele tem alguma oportunidade em aberto, alguma vaga em aberto na sua empresa, e a gente acaba identificando se está em alta ou está em baixo o mercado de recursos humanos, quando as vagas também muitas vezes ficam abertas por muito tempo. Bom, vamos ver se tem mais alguma questão. Por hora, não? Ok. Então, sem dúvidas, a gente continua. Continuamos com um recado importante para você. Vamos ver lá no quadro. Nós estamos no momento do avaliar. O avaliar 2022. Eu já respondi o meu, é importante que você responda o seu. É a aplicação dos questionários da avaliação institucional. Tudo bem, você pode até ver aqui, mas é até 7 de novembro, mas não deixe para a última hora. A sua participação, a sua opinião é muito importante. Como é que você faz para responder o avaliar? Você acessa o seu AVA lá no portal digital do aluno, onde aparecem as suas disciplinas, e você vai ver, a sua opinião tem o poder de transformar. Queremos te ouvir, dê a sua opinião no avaliar. E depois você encaminha aí as suas respostas. O avaliar é um instrumento, é uma ferramenta importante. Talvez você não saiba, assim, não se dê conta da importância do avaliar a nível das instituições educacionais, não só da nossa instituição, mas de todas aquelas que fazem parte aí, estão vinculadas, né, à educação. Então, responda o seu avaliar, que com certeza vai contribuir bastante. Um novo conceito, aliás, novo agora aqui para a gente falar, que eu já fui citando, mas vamos nos aprofundar dele, é a política salarial. Quem sabe me dizer o que é política salarial? Quando nós dizemos assim, acabei de falar aí do avaliar, o avaliar faz parte das políticas educacionais a nível nacional. Tem as políticas públicas de saúde, tem as políticas de segurança, política de saneamento básico. Afinal de contas, o que são políticas? Vamos ver lá no quadro o entendimento o que define, o que vem a ser política. A política salarial específica, mas todas as políticas, de modo geral, são as diretrizes. Diretrizes que refletem a filosofia de uma nação, de um país, de um território, e a política organizacional define, reflete a filosofia de uma organização. E se nós estamos falando de política salarial,
nós estamos dizendo sobre as diretrizes que refletem a filosofia daquela organização, da sua cultura em relação à remuneração dos seus funcionários. Ou seja, podemos dizer, então, que a política salarial ela é importante em uma organização? Eu diria que ela é crucial. Quando nós dizemos assim, são diretrizes, quem é que define diretrizes? É o nível operacional, tático ou estratégico? As diretrizes são definidas pelo nível estratégico das organizações. Às vezes, o tático participa também, nível gerencial, uma organização mais participativa, que tem essa abertura para ouvir os seus gestores, ela também tem daí essa abertura. Então, o nível tático trabalha junto com o estratégico, definindo políticas de remuneração, políticas de benefício, políticas do plano de carreira, do cargos e salários, políticas de admissão, de contratação, até das políticas de recrutamento e seleção, políticas de desenvolvimento. Tudo isso é nível estratégico, faz parte das diretrizes organizacionais. Por isso que é importante, quando nós falamos, aquele RH da empresa, ele é estratégico, porque ele trabalha a nível estratégico, corroborando aí, contribuindo com a definição das políticas que são as diretrizes. Então, voltando aqui no quadro, o que nós podemos pensar aí a nível de política salarial? São as políticas salariais que vão estabelecer o quê? Por exemplo, o salário de admissão. Lembra daquela situação que eu falei? O salário inicial, o salário intermediário e aquele salário para quem tem mais de 3 anos de empresa, por exemplo. Faz parte das políticas salariais. As promoções, uma reclassificação de cargos. Se as atualizações salariais são em função do mercado ou das perdas de compra de fator econômico da inflação, por exemplo. Eu conheço organizações que fazem reposições salariais baseadas somente no percentual governamental, na perda de poder de compra, ou seja, da inflação. E aí, às vezes, quando diz assim, teve deflação, e aí não há reajustes. A inflação foi de tanto. Então, são também políticas, são diretrizes governamentais que regem aí as políticas de remuneração do salário mínimo no território nacional, por exemplo. Então, a empresa, ela vai decidir nas suas diretrizes, nas suas estratégias, na sua política, se ela vai se ela vai acompanhar as políticas governamentais do sindicato ou ela vai ter a sua própria política salarial de acordo com o mercado também, ou de acordo com algumas questões internas. Por exemplo, participação nos resultados, participação, remuneração por competência, que são definições de políticas e diretrizes internas da organização, não vinculadas geralmente aí a essas políticas governamentais, que a grande maioria das empresas acaba se remetendo e participando. Vamos falar de carreira.
Novos conceitos também sobre carreira proteana. O que é a carreira proteana? Afinal de contas, será que é uma carreira que pode ser vivenciada em uma organização? Vamos ver lá no quadro o que é a carreira proteana. É uma carreira que vai incluir a possibilidade de desenvolvimento em espiral. Então, esse movimento dentro da empresa, não de altos e baixos, mas que vai podendo crescer, os profissionais vão podendo se mover entre diferentes funções, diferentes áreas, dentro da estrutura das organizações. Na verdade, refere-se a um processo onde a própria pessoa e não a organização é que gerencia essa carreira. A professora quer dizer que ele é um profissional autônomo, é um profissional autônomo no sentido da autonomia dentro da organização. Claro que tem organizações com estratégias para isso, cultura para isso. Empresas mais abertas, que não têm essa estrutura muitas vezes rígidas de cargos, como Google, como empresas de tecnologia, que são mais flexíveis nessas possibilidades de carreira. Então, são empresas mais contemporâneas, numa possibilidade aí mais aberta mesmo, né, de crescimento e desenvolvimento. Mas a carreira proteana ela é muito mais comum em profissionais liberais, em profissionais que trabalham aí na sua empresa. Então, empreendedores, profissionais que prestam serviço de alguma forma. Então, vamos ver lá no quadro, na continuação aí dessa definição. A carreira proteana é a carreira aí do século XXI, predominantemente. Na virada do século, ela acabou sendo bastante reconhecida, valorizada, disseminada pelas organizações, até pelas próprias mudanças que foram ocorrendo nas relações de trabalho. Ela é dirigida pelas pessoas, não pelas organizações, e vai se reinventando de tempos em tempos. É muito interessante pensar nesse tipo de carreira em que o profissional ele vai mudando. Por que tem essa denominação? Ela vem de um nome, proteana, ela deriva de uma mitologia grega, do deus grego Proteus. E quem era Proteus? Ele tinha a habilidade de mudar de forma ao comando da sua vontade. Então, por isso proteana. Ah, mas é assim, por favor, não confunda a carreira proteana com instabilidade, insegurança ou... Ah, hoje eu não quero mais isso. Enjoei. Não, não é isso. É uma carreira estruturada de forma a... Bom, esse projeto, é muito comum trabalhar por projetos. Eu me lembro de uma profissional que eu conheci, que ela seguia essa carreira proteana em uma instituição que ela tinha vínculo. Então, esse projeto, ela trabalhou nele, ela ficou bastante tempo nele, ela já contribuiu para aquele projeto. Agora, ela vai para um outro projeto dentro da própria organização. Então, ela vai mudando, principalmente quando pensa em projetos mais ousados, mais inovadores. Então, é nesse sentido que daí o profissional, pensando aí em Proteus, que ele vai mudando de acordo com a sua vontade e com a oportunidade que a empresa vai oferecer. Claro, ele não vai tirar outra pessoa que está ocupando aquele cargo, aquela função, e vai assumir. Então, vai depender muito dessa conciliação entre o que ele busca e o que
organização oferece também. Temos agora um outro conceito que eu quero que você me acompanhe, que é a carreira sem fronteiras e burocrática. Veja só que paradoxo que nós vamos falar agora. Uma em uma ponta e a outra em outra ponta, aí de uma comparação entre carreiras. Porque a carreira sem fronteira, o próprio nome já diz, ela é caracterizada quando o profissional não trabalha apenas com uma empresa, mas com várias e desempenha funções variadas. Então, ele tem um know-how. Ele geralmente, a carreira sem fronteira é vivenciado por prestadores de serviços, donos de pequenos negócios, colaboradores que atuam em empresas que vai permitindo que ele desenvolva aí várias funções em várias empresas. Então, ele não tem um vínculo empregatício. Um exemplo, o consultor de empresas, um coach, um mentor, que vai atuando aí como prestando serviço em várias organizações. Então, ele tem uma clientela, de organizações, de empresas em que ele vai atuando aí, sem fronteiras. E isso, para a sua competência, é riquíssimo. O que ele vai agregando de valor para o seu conhecimento, desenvolvendo habilidades e atitudes, é fantástico. Então, é uma carreira também muito comum nas últimas décadas. E vamos ver lá no quadro mais detalhes sobre essa carreira. Outros profissionais na carreira sem fronteiras são aqueles, então, que têm um networking bem eficiente. Ou seja, quanto mais amplo, quanto mais contatos ele tiver, melhor. Eu conheço várias pessoas que têm essa carreira e sem fronteiras e tem sido bastante promissor no seu trabalho. Então, vai além das fronteiras da organização de uma única organização que ele presta serviço. Então, ele vai aproveitando oportunidades que lhe são dadas dentro daquela empresa e já faz um link com uma outra empresa, um contato, network, e vai adquirindo experiências, oportunidades, crescendo cada vez mais fora da empresa. Então, bem sem fronteira mesmo, não estabelece daí um vínculo, uma raiz somente com aquela empresa. Então, isso a nível de experiência, de crescimento profissional, é muito rico. Vai tendo várias culturas que interagem, situações diferentes, peculiares a cada organização, e não é só no mesmo segmento, não. Ele pode atuar de diversa maneira em vários segmentos. Voltando lá no quadro, que eu falei que é até paradoxal falar aí no outro tipo de carreira, bem o contrário da carreira sem fronteiras, é a carreira burocrática ou tradicional. É o tipo de carreira muito comum em ambientes empresariais com uma visão mais antiga, mais tradicional mesmo. E o que acontece? Há uma divisão de trabalho, hierarquia de cargos e uma centralização de poder. Ou seja, é um modelo de carreira mais burocrático, no sentido da essência aí da palavra. Não só uma questão aí de hierarquia que existe. Ainda há, professora, mas ainda tem carreira assim? Ainda tem organizações assim? Claro que sim. Tem muitas empresas ainda que trabalham com a centralização do poder, com hierarquia, que dificilmente quem está aqui
no organograma, numa posição talvez operacional, vai ter acesso a um nível estratégico da organização. O caminho daqui até aqui é muito longo. Então, tem que passar por outro, ainda assim, nós temos sim. Uma pessoa consegue crescer profissionalmente apenas quando sobe de cargo dentro da empresa. Então, é um ambiente aí de chefia e de subordinados, nada mais do que isso, né? Não tem aí uma possibilidade aí de mudança ou de crescimento sem fronteira ou proteano. É seguir mesmo o que aparece ali na organização, caso apareça. Se não, fica realmente estagnado ali onde está. Temos uma interação agora, vamos ver a empresa Retoque. O que é a empresa Retoque na situação problema? Podemos ajudar, podemos contribuir com essa empresa. Qual é o desafio? O gestor da empresa Retoque contratou você para explicar e orientar sobre alguns modelos de carreira. Qual é o seu desafio? Explicar e orientar para o gestor da empresa sobre a carreira multidirecional. Como será que é essa carreira multidirecional? Como será que ela está estruturada? Vamos ver no quadro como podemos resolver esse desafio. O modelo de carreira multidirecional envolve pessoas que desejam crescer de forma diferente da tradicional, que é feita em linha reta. Este profissional ele vai começar como auxiliar de marketing, um exemplo, mas tem interesse em conhecer outras áreas relacionadas. Faz lembrar um pouco da carreira em rede, faz lembrar um pouco, por quê? Multidirecional, então ele pode ir para várias direções. É claro que isso também depende da oportunidade da empresa. Será que é ele quem define para onde ele quer ir, para onde ele quer seguir? Então, a todo momento, essa pessoa vai refletir sobre onde ela gostaria de chegar. A partir daí, vai mudando o seu foco. Ah, ele está na área administrativa, financeiro, mas ele quer chegar na área comercial. Então, o foco dele é esse. A sua progressão, as suas capacitações, a sua trilha de conhecimento, as suas formações vão nessa direção. Então, é um tipo de carreira ideal para pessoas flexíveis, dinâmicas e que não estão em busca de linearidade na sua experiência de trabalho, ou seja, que pensa em um crescimento, um desenvolvimento também mais moderno, mais contemporâneo. Essas carreiras proteanas, sem fronteira, multidirecional, em rede, em Y, são carreiras mais aplicáveis aí, tanto ao profissional, enquanto perspectiva aí de um mais moderno, mais atual, do que as carreiras modelo mais tradicional, burocrático, em linha, que acaba sendo algo mais conhecido, né? Mais
rígido, de certa forma mais rígido. Então, são, né, modelos de carreira que nós trouxemos para você tomar conhecimento. Chegamos em um momento de interação, momento de perguntas, envie as suas dúvidas. Eu vou dar uma olhada aqui com o Gilberto no nosso chat, se você já encaminhou a sua dúvida. Se não encaminhou, por favor, pode mandar aqui para o Gilberto que ele passa para mim. Fico aguardando. Bom, tem uma questão interessante para se falar dessas carreiras proteanas, sem fronteiras, as carreiras citadas. Qual que o profissional de recursos humanos é mais comum para ele na sua própria carreira? Bem, se o profissional de recursos humanos ele trabalhar como um profissional liberal, um coach, um consultor, de alguma forma em várias empresas, ele vai seguir a carreira sem fronteiras, a carreira proteana multidirecional. Mas se ele trabalha em uma organização, acaba também seguindo as políticas e práticas aí da organização. Às vezes é a carreira em linha, é a carreira mais tradicional mesmo. Bem, chegamos, né, ao final, aí, já encerrando a nossa teleaula. O que nós vimos nessa teleaula muito importante para a compreensão do que é um plano de carreira? Vimos aí alguns modelos de carreira, não são os únicos, não se esgotam aqui. Lá no nosso livro da disciplina tem mais modelos. Eu gostaria até de indicar que a sua leitura seja feita com um livro. Eu trouxe aqui a referência lá no quadro do Henrique, Administração de Cargos, Salários e Benefícios, que é o livro da nossa disciplina, e também do Dutra e do Chiavenato. Mas falamos aí a questão da estrutura salarial, complexo, bastante nomes importantes, nomenclaturas, para compreender que, quando nós dizemos assim, a estrutura salarial da empresa precisa estar organizada em faixas, em classes. Agora você já sabe o que significa isso. Então, é muito importante para o profissional de recursos humanos, principalmente no que, o que diz respeito a esse subsistema de manutenção, que são questões ligadas à remuneração, a plano de cargos, salários, participação de resultados e possibilidades de crescimento através de carreira, que o profissional de recursos humanos tenha essa apropriação desse conhecimento e que possa, de uma maneira ou de outra, mostrar para a empresa a importância disso na retenção dos seus talentos e no crescimento da organização. Eu vou ficando por aqui, desejo tudo de bom para você e que a gente se encontre em breve.